né? E uma coisa que eu Então, sempre, que a gente, né, deve sempre defender, pessoal, é sempre o relato tem que vir com as imagens, né? Você tem que casar um com o outro, porque em nenhum momento ele fala que deu vento, que deu. E talvez aquela região nem tenha esse tipo de fenômeno, né? Não que não possa, mas não é comum naquela região ter esse tipo de fenômeno. E quando ele fala de ver essa luz, provavelmente você vê que foi algo ali produzido por essa luz e não por outro acontecimento, né? A gente uma coisa que eu observo assim, é que entre os fenômenos tanto do agroglifos como, por exemplo, abduções por exemplo, em áreas de tem a plantação, o que chama atenção é que parece que essas inteligências têm muito eles têm muita curiosidade em quem produz alimento, sabe? A pessoa que produz o alimento parece é o ponto de investigação deles, de pesquisa, porque tem muitos casos de abdução de agricultores, né, que são produtores de alimento, por exemplo, agora esses agroglifos aí em regiões onde tem plantação de cereais e tudo, né, então é uma coisa assim que eu noto que parece que eles têm muita curiosidade nessas pessoas, sabe, que produzem alimento, da cadeia alimentar da nossa mundial, assim, né. O que deixa a gente pensar será que teria essa proporção numa cidade? Não precisa ser uma cidade grande, né? Mas será que teriam fenômenos parecidos, né? Feitos, sei lá, em outros locais que a cidade mostraria? O que, por exemplo, que a cidade mostraria que não o concreto, né? Mas algum local ali, algum ponto ali de vegetação ou sei lá, uma forma de mostrar que esses objetos também aparecem também na cidade, né? Esses fenômenos também aparecem na cidade. Eu queria perguntar para você qual que é a tua visão sobre a ufologia. Não precisa ser atual, né? Pode ser no contexto geral, assim. Qual que é a tua visão que esses fenômenos ocorrem? Múltiplos visitantes ao nosso planeta, mundos paralelos, visitantes vizinhos aqui, né, do nosso sistema solar. Qual que é a tua visão? Gostaria de saber. certo. Eu acredito que existam 3 tipos de visitantes, tá? Nós temos os seres dimensionais, de dimensões paralelas à nossa, né? Como uma que eu pesquisei em Joinville em 2020, eles eram seres dimensionais, né? Então eu acredito que grande parte dos OVNIs que aparecem aqui, dos contatos que nós temos, são de civilizações de dimensões paralelas à nossa. Também defendo que algumas dessas civilizações possuem bases já em nosso próprio sistema solar, talvez na nossa Lua, nas luas de Saturno, Lua de Júpiter, então que vem aqui dentro mesmo, né? Ou que o nosso sistema solar seja uma rota para algumas dessas naves, né? E o terceiro, que são seres que vêm de outros planetas da nossa galáxia e fora dela, com tecnologia à frente da nossa, né? Com uma física que nós não conhecemos ainda. Eu digo isso porque se a gente for ver os conceitos da física no século XVI, século XVII, no século XVIII, por exemplo, houve uma reunião da União Astronômica em Londres, 1889, se não me falta a memória. E uma das pautas na época era do homem ir à Lua, né? E naquele momento, a comunidade científica da época falou que era impossível o homem ir à Lua, porque os balões não conseguiam chegar até lá. Então, que os balões tinham um limite de altura e era impossível. Hoje, nós estamos com helicóptero voando em Marte, né? Até eu vi uma reportagem hoje, um artigo que aquele mini helicóptero da NASA, que era para fazer 2, 3 voos, tá lá
acho que desde 2021 lá, me parece. Então, eu acredito que os seres que nos visitam, eles, uma parte é de dimensões paralelas, outra que vem de bases do nosso próprio sistema solar, né? E quando eu falo o próprio sistema solar, também de dentro da Terra, também que tenham bases debaixo do nosso oceano, debaixo da Terra, e de outros planetas da nossa galáxia e fora dela, né? É, eu tenho conhecimento em física, já fiz, já cursei faculdade de física, e atormentei meus professores na época, né? Porque a questão realmente era essa, né? Se você pega a física newtoniana, pô, é um conceito, mas quando você parte para a teoria da relatividade, a física quântica, o negócio já muda e muda muito, né? O CERN hoje, aquele acelerador de partículas que tem lá na Europa, um dos projetos deles é criar mini portais dimensionais, mini buracos de minhoca estáveis, né? Eles já conseguem fabricar, mas eles duram, vamos falar assim, nanosegundos, né? E aquilo que eles querem é manter um buraco de minhoca estável, porque 1 segundo, 2. Então você veja, é algo grandioso se você tem que conseguir criar um buraco de minhoca e manter ele estável por 2 segundos. É um ganho, nossa, gigantesco. Agora, uma civilização que vem de outro planeta até aqui, né? A agência de inteligência americana, ela liberou milhares de documentos uns anos atrás, e um deles, né, que a CIA lá liberou documento, está bem explícito ali, que o governo americano relatou que muito das naves que nos visitam, elas se materializam quando entram no planeta, e quando vão embora elas se desmaterializam, ou seja, elas vêm de dimensões paralelas à nossa, né? Então eu acredito que existem essas três origens de Sim, civilizações, vamos sim. assim dizer. Você acredita na possibilidade de humanos viajantes do tempo também, não? Olha, é um tema que eu sou fascinado, entendeu? Eu curto muito viagem no tempo, leio muito sobre viagem no tempo, né? Inclusive até gosto de saber sobre, não que eu saiba calcular as fórmulas, mas é interessante as variáveis para você poder fazer viagem no tempo, porque você tem que saber, inclusive, a posição onde a Terra vai estar, né, naquele momento, porque senão você, vamos supor lá, você pega de volta para o futuro, lá, aquele carro DeLorean. Não é apenas você marcar ali data, hora, não. Você tem também que saber a mecânica Do planeta, celeste, né? né? Por onde que a Terra vai estar. Sim. Senão você vai. Ah, vou voltar 50 anos atrás e pareço no vácuo no meio do espaço. Pois é. Eu acredito que é uma possibilidade, tá? Que a gente esteja sendo visitado por seres do futuro, né? Então, daí só que daí cai naquela no complexo no paradoxo do avô, por exemplo, né? Sim. E tantos outros paradoxos, né? Se eu voltar, eu consigo mudar o passado ou não, né? Então, mas eu acredito na possibilidade, tá? Isso vai em encontro, Fala, Éder. isso vai em encontro lá que chamam de bioma das sombras, né? O bioma das sombras são realidades ocultas que são ocultas para nós, porque a gente não consegue enxergar, mas estão vivendo junto com a gente em outras realidades e outros mundos, né? Até que é um pesquisador, o Gary Nolan, ele tem provas que um amigo dele, que é cientista também, fez um experimento em laboratório e fez fez um teste com câmeras de alta velocidade, né, de super velocidade assim,
e conseguiu fazer um método dessas dimensões interagir com ele. E aí parece que ele conseguiu registro, né, dessas inteligência interagindo com o método que ele inventou. E aí ele tem provas em vídeo, né? São câmeras super rápidas assim que ele conseguiu gravar. E ele falou que tem essas provas, só que ele não quer mostrar ainda porque não é o trabalho não é dele, seria desse pesquisador amigo dele. Mas que em breve eles vão revelar esses dados, né? Então, eles conseguiram interagir com essas biomas, as sombras que eles chamam, né? Com essas realidades que estão ocultas para nós. Então, que elas vivem nessas dimensões, interagem entre elas e nosso mundo. E, então, só que a gente não tem a sensibilidade de acessar elas ainda, né? Mas eles conseguiram inventar um método e elas responderam. Isso é interessante.